Olá! O programa Conteúdo de Valor tem o objetivo de trazer temas para você, psicóloga, que quer prosperar na sua área profissional, mas também na sua área financeira. Eu sou Candice Nascimento e eu ensino psicólogas a aumentarem a renda e serem donas da própria agenda com consultoria. E o tema da aula de hoje é o que nós devemos considerar numa proposta comercial de consultoria. Bom, nós vamos falar aqui sobre proposta comercial, que é diferente do seu portfólio de serviços. Isso é importante a gente saber diferenciar. São duas coisas que nós, psicólogas consultoras, temos que fazer, faz parte aí do nosso serviço, dessa parte de documentação que a gente precisa ter em mãos. O portfólio, sim, e a proposta comercial. Mas aqui nós vamos falar da proposta comercial, mas vamos entender essas diferenças. O que é um portfólio de serviços? Gente, um portfólio de serviços é uma apresentação dos seus serviços ou dos principais, serviços que você oferece, porque às vezes você tem várias subcategorias aí de um serviço, então para um portfólio não ficar tão extenso, cansativo, às vezes não fica muito claro se você colocar tudo ali, você pode elencar os principais e apenas descrever os principais serviços que você oferece nesse portfólio. Isso pode ser feito num slide, numa folha impressa, numa página de internet, pode ser a sua página institucional, enfim, um site, ou ele pode estar elencado lá num post profissional que você tem no perfil profissional de Instagram, de Facebook, alguma coisa assim. Mas geralmente quando a gente trabalha com empresas, a gente tem esse documento ou em PDF, às vezes pode ser impresso quando a gente tem a oportunidade de entregar para a pessoa, mas hoje se trabalha muito com o meio virtual, Então você pode fazer esse documento em PDF mesmo, salvar ali e encaminhar de forma virtual aí para o seu possível cliente, potencial cliente. Então o portfólio ele serve para você apresentar para esses seus potenciais clientes as soluções que a sua consultoria pode oferecer para eles. Ali nesse portfólio é importante que vá o seu serviço, o objetivo de cada serviço que você presta, para que ele serve, para que tipo de problema ou que tipo de problema ele resolve, para que fique claro aí quando uma empresa pega o seu portfólio e saiba do que você está falando, aonde você pode ajudá-lo quando ele tiver algum problema em alguma daquelas áreas ali que você colocou no seu portfólio. Então, é a apresentação dos seus serviços. Isso é um portfólio. Já a proposta comercial, ele é um documento que você também apresenta para a empresa, podendo também ser de uma forma virtual ou de uma forma física, aí depende, se você está fazendo contato à distância ou se você está indo até a empresa, explicando para ela, fazendo um contato mais presencial, de forma física mesmo. Mas nesse documento estarão algumas informações sobre os serviços ou o serviço de consultoria que você vai prestar para esse cliente com os seus respectivos valores. Então tem todos os detalhes, é algo bem detalhado ou bem mais detalhado do que o que está no seu portfólio, e especificamente aquilo que a empresa está te pedindo como proposta, aquele tipo de serviço. Às vezes, por exemplo, você apresentou lá o seu portfólio com todas as possibilidades de serviços que você pode oferecer para consultoria, como consultoria, para essa organização, e ela pediu proposta de apenas um desse serviço ou de 3 itens daqueles ali que você apresentou. Então, na proposta comercial vão apenas os serviços que foram brifados anteriormente com a empresa, mas aí em um pouco mais de detalhes e aí também com a questão de valores, o valor de cada serviço ou do serviço como um todo, como é pago, enfim, tá? Então, e essas são as diferenças entre uma proposta comercial e um portfólio, o seu portfólio de serviços. E nesse vídeo eu vou te mostrar os pontos importantes a considerar numa proposta comercial dos seus serviços aí de consultoria em psicologia organizacional.
É uma área que vai aumentar a sua renda e te fazer ser dona da própria agenda. Bom, gente, é importante conhecer o que vai numa proposta comercial, né? Isso acaba sendo fundamental para que você não deixe de inserir informações relevantes, importantes, necessárias aí nesse documento. Afinal de contas, depois que você envia essa proposta para a empresa ou apresenta ela, né, presencialmente aí para a empresa, fica muito mais complicado você voltar atrás com algum item, alguma informação. Então, essa proposta ela precisa ser muito bem pensada, muito bem elaborada, para que você realmente não esqueça de incluir nada, porque depois tem que dizer, poxa, esqueci de incluir isso, ai, não pensei nesse ponto, sabe? Então, esses detalhes, assim, antes de você encaminhar a proposta, são bem importantes, né? Claro que no começo, fazer essa proposta pode levar um pouco mais de tempo para que você não perca nenhum detalhe aí, né? Que você deixe tudo muito claro na sua proposta para o cliente. Depois, você vai pegando experiência com isso também. Às vezes faltou um detalhezinho ali, mas que não comprometia o serviço, então você coloca, né, numa outra proposta para um outro cliente, você não esquece desse detalhe e você vai aprimorando a sua proposta comercial. Mas é bem importante que você faça esse trabalho com muita clareza e que dedique às vezes um tempo inicialmente, um tempo um pouco maior para deixá-la da melhor forma possível, né? Elaborá-la de uma forma que você não precise voltar atrás para alguma informação, porque daí isso acaba ficando muito ruim, inclusive para a sua imagem. Então lembre, o combinado ele não sai caro, tá? Aquilo que está lá na proposta é como se fosse o seu combinado com a organização, aquilo que você está propondo, né, para combinar ali com a organização. Por isso a sua proposta ela tem que estar muito bem alinhada com tudo que é necessário para que você não saia perdendo também nenhum ponto, né, em termos de tempo, né, de carga horária de cada serviço, o próprio valor, a forma como ele vai ser executado, se as despesas de deslocamento, se for algum atendimento presencial, serão suas, serão da empresa. Tudo isso precisa ser pensado na hora de você fazer essa proposta, né? É bom para você ter uma proposta bem alinhada com aquilo que você brifou com a empresa, mas para a empresa também é muito importante isso. Então lembre, investir tempo e energia na preparação desse documento é essencial para garantir que tudo aquilo ali que você está colocando na proposta, né, que você está propondo para a empresa, inclusive a questão dos valores, eles estão exatamente como você quer apresentar e atendendo à necessidade dessa organização. Porque nesse momento você já brifou com a empresa aquilo que ela precisa, né? Você já fez essa etapa anterior para deixar essa proposta show, assim, da melhor forma possível. Lembre, a proposta ela ainda não é o fechamento do contrato. Como o nome diz, ela é uma proposta. Só que uma proposta bem feita, bem elaborada, ela tem um potencial muito maior para você fechar aí com a empresa, né? Então, investir essa energia em deixar essa proposta assim bem redondinha, bem importante, para que você tenha mais chances lá na frente de fechar com a empresa, porque quando ela te pede uma proposta, é muito provável que ela também está orçando com outras empresas. Geralmente, às vezes isso inclusive é feito via área de compras, dependendo do tamanho da empresa, não é direto com o pessoal do RH, né? A área de compras pega a necessidade do RH, estou dando RH aqui como nome de recursos humanos, mas que hoje tem vários outros nomes, mas aquela área de pessoas que cuida das pessoas, do desenvolvimento das pessoas dentro da organização, né? Nem sempre é essa área que fala conosco diretamente, às vezes ela fala com o compras abre, né, um processo ali para fazer todos os orçamentos, as cotações, na verdade, com as consultorias. E aí depois pode ser que venha, né, tenha necessidade da gente apresentar, falar um pouco melhor daquilo ali que a gente propôs e aí fechar de fato o contrato com a consultoria que eles entenderem que é a que vai melhor atendê-los naquela necessidade deles, tá? Então por isso é importante a gente pensar bem como a gente faz essa proposta. É claro que, né, você não vai ficar
dando um tempo muito longo, sei lá, 15 dias para mandar uma proposta. É muito tempo. Claro, depende do tipo de proposta, se ela é muito mais complexa, leva um pouco mais de tempo, mas não esse tempo todo, porque às vezes você perde no time também. Então, quando eu falo investir um pouco mais de energia e tempo, é um pouco mais sim, mas não quer dizer que você vai ficar aí um mês fazendo a sua proposta, porque aí outras consultorias já encaminharam e eles já fecharam com alguém. Quando a sua chegar, o trabalho já começou. Então, cuide também com relação a isso, mas olhar com carinho para essa proposta e elaborá-la da melhor forma possível, bem alinhadinha, deixando-a bem redondinha e com a necessidade que a empresa tem e com aquilo que você pode oferecer, é fundamental para que você esteja bem competitiva lá na frente também, tá? E o que é uma proposta bem feita, então? É justamente uma proposta que contemple tudo que foi alinhado inicialmente com o potencial cliente, né? Numa reunião de briefing. E a forma como será executada para que ela tenha clareza dessas etapas do projeto. A empresa precisa entender, ok, ela pediu isso, mas como que esse serviço vai ser executado? Né? Como é que isso vai ser na prática? Como é que isso vai acontecer? A gente precisa deixar isso claro para a empresa também. Quais são as etapas, né? Ela precisa ter essa clareza. E aí, com o valor das horas de consultoria para atender o serviço de uma forma completa, bem como aí as formas de pagamento, se vai ser pago à vista, se à vista tem algum desconto, se vai ser parcelado, enfim, se vai ser por boleto, depósito bancário, né, em conta, direto, Pix. Aí é uma questão das negociações que você vai fazer ali pela frente, mas isso precisa estar contemplado na sua proposta. Então, tendo esses pontos aqui, a gente entende, né, considera que é uma proposta bem feita, tá bom? Se você apresentar uma proposta de qualquer jeito, sabe aquela proposta que a gente leva às vezes nas coxas, assim? É provável que as outras consultorias elas tenham muito mais chances, então, de fechar o contrato, né, com a empresa do que você. E olhe só, mesmo que o seu valor seja o menor de todas as propostas avaliadas. Quando a empresa pega uma proposta e ela sente ali que essa proposta ela não foi bem elaborada, ela não foi feita com cuidado, não tá claro ali para ela, né, que fica alguma dúvida, alguma coisa ali que não ficou legal, ela sente, ela percebe isso, né, na qualidade da proposta que você está enviando. Então, mesmo que às vezes o seu valor seja abaixo das outras consultorias, se as outras consultorias têm uma proposta muito mais adequada, né, mais completa, e ele sentiu mais segurança, a empresa sente mais segurança em alguma outra consultoria, mesmo que ela cobre um pouco mais, a empresa muitas vezes fecha com essa outra consultoria porque ela se sentiu mais confiante, entendeu que aquela consultoria é mais confiável, né, para atendê-la naquele serviço. E aí, gente, nesse momento você perde a chance de aumentar a sua renda com os serviços de consultoria. E qual é o maior erro que as consultorias ou que as consultoras, né, cometem quando elas fazem uma proposta? Imagina, pensa aí, qual que é o maior erro? Gente, é justamente não fazer o briefing, né? Ou fazer um briefing muito superficial, muito raso, sem as informações ou todas as informações que você precisa para pensar nessa proposta, para atender da melhor forma essa empresa. O que é o briefing? O briefing é uma reunião que você faz antes com a empresa, que pode ser online, né? Você pode fazer via alguma plataforma online, pode fazer presencial, às vezes é feita até por telefone, tá? Não tem problema. E muitas vezes também pode ser feita por um formulário. Você manda lá um formulário com algumas perguntas, a empresa responde para você entender realmente qual é a necessidade dela. Um briefing, essa reunião, então, né, essa verificação de todas as informações que você precisa, de todas as necessidades, né, do que a empresa realmente quer resolver, qual que é o problema dela, o que ela está buscando, qual é a expectativa dela com esse trabalho, é fundamental, né, que seja feito da melhor forma possível para que você faça a melhor proposta. Então, aqui está o maior erro, quando esse briefing ele não é bem feito ou ele não é nem feito,
né? Ou ele não é feito mesmo, a empresa te pediu lá uma proposta de uma consultoria de um serviço X. Você, ok, te manda a proposta amanhã. Mas não perguntou nenhum detalhe, não sabe mais, né, o que a empresa quer com esse tipo de serviço de fato, não aprofundou mais. Isso é um briefing superficial. E às vezes você nem pergunta, você simplesmente, ok, quer isso, encaminha a proposta. Né? Então tome cuidado com isso, porque aqui está o maior erro. E quando eu não brifo de uma forma adequada, gente, a consequência disso tudo é eu não apresentar uma proposta que atenda às reais necessidades aí dessa empresa. E automaticamente eu não fecho o contrato com ela, né? E perco essa oportunidade aí que eu tenho, nessa grande oportunidade de aumentar a minha renda com esse serviço de consultoria, além de aumentar a minha experiência, né, nesse mercado, nessa área. Então eu queimo uma ficha. É como se eu queimasse literalmente uma ficha. Eu poderia, né? Eu tinha ali a faca e o queijo na mão, mas eu não soube cortar esse queijo direito e aí acabei perdendo a chance. Bom, mas então o que considerar nessa proposta comercial de consultoria para você enviar a um potencial cliente, né? O que exatamente que você considera nesse processo? Aqui eu tô partindo do ponto que você fez um ótimo briefing, ok? Então não vou falar de briefing aqui, eu vou falar da proposta, do que você considera na proposta. Então a partir desse momento eu tô partindo do ponto aí que você fez um ótimo briefing, que você tem todas as informações que você precisa para oferecer, né, disponibilizar aí essa proposta para a empresa. Você sabe qual é o tempo disponível dela para fazer esse serviço, você já fez várias perguntas, né? Sabe qual é a expectativa dela, o que é preciso fazer, enfim, gente. Então, imagino que você fez um ótimo briefing e aí nós vamos agora para alguns pontos importantes. Eu vou escrever aqui no quadro para você também anotar aí, porque eu acho que isso é bacana e acaba ficando um pouco mais prático, né? Como se fosse um exercício para você montarem um modelo de proposta, tá bom? Então, alguns pontos a considerar. Vamos lá. Vamos começar aqui. O primeiro ponto, tá? Que a gente precisa ter numa proposta nesse documento é o nome da empresa. Então, aqui, ó, nome da empresa. Além do nome da empresa, é importante inicialmente a gente também colocar o nome do solicitante. Quem é que está nos solicitando a proposta, né? Então, solicitante, nome do solicitante. Pode ser, se for a pessoa de compras, ok, você vai colocar lá a pessoa de compras, né, aos cuidados de fulano de tal. Você pode colocar solicitante mesmo, né, e colocar o nome da pessoa. Se for a pessoa, se você está falando direto com a pessoa da área de gente, de RH, de pessoas, você vai colocar o nome da pessoa ali. É importante você ter isso porque fica um pouco mais personalizado também, né? E você sabe quem te pediu a proposta, com quem que você deve falar. Além da data, tá? Então isso aqui é como se fosse um cabeçalho aí inicial, dependendo de como você vai fazer o layout da sua proposta. Então ela deve conter nome da empresa, solicitante e a data. Informações básicas, certo? Aí depois disso você vai colocar o serviço em si, né? E aí o problema ou a demanda ou a necessidade que esse serviço ele vem resolver. Então qual que é o objetivo, né? Então você vai escrever o serviço. Vamos imaginar, é um programa de saúde mental corporativo, tá? Ou é um plano de ação para gestão do clima organizacional. Alguma coisa nesse sentido. Depois que você coloca o serviço, você coloca um subitem aqui que é o objetivo. Ó, objetivo do serviço, tá? Então, qual é o objetivo desse serviço? A que ele vem atender? Qual é a necessidade que ele vai atender? Isso tudo, quando a empresa olha, ela já consegue entender que você a entendeu, que você
compreendeu verdadeiramente a necessidade dela, né? Qual que é a demanda, qual que é o problema, enfim, o que que ela precisa resolver, tá? Então é bem importante que tenha o objetivo desse serviço ali, como você alinhou nessa reunião de briefing com a empresa, né? Com o seu potencial cliente, certo? Depois disso, você vai colocar a forma de execução. Então vamos lá, ó. Pode colocar exatamente assim, tá? Forma de execução. Forma de execução, e nessa forma de execução, o que que vai aqui, né? É se o serviço vai ser feito em company, se ele vai ser totalmente online, se ele vai ser híbrido, quem é que vai acompanhar o projeto, né? Quem que é o dono desse projeto dentro da organização, né? Quem que é a pessoa que vai te acompanhar, vai te dar todas as informações que você precisa para fazer o negócio acontecer, vai reunir as equipes para você fazer o trabalho, né, para que ele seja, para que você faça um diagnóstico, enfim. Então tudo isso tem que ir ali quando a gente fala de forma de execução, tá? Depois dessa parte da forma de execução, a gente vai para as etapas a cumprir. Então, quais são essas etapas? As etapas desse serviço é como se você esmiuçasse um pouco mais esse serviço. Então, vamos lá, gente. Não esqueçam de colocar aí, ó, etapas do serviço. Tá? Então, é realmente colocar item por item, né? Qual que é o primeiro passo? A gente vai fazer primeiro uma pesquisa com os colaboradores, vai dar uma olhada nos documentos que já existem, né? Nos indicadores da empresa, então vai fazer um mapeamento de cenário primeiro, depois vai fazer, enfim, grupos focais com algumas pessoas estratégicas. Então, tudo isso são etapas que você precisa trazer, né, para esse documento da sua proposta, porque isso, como eu falei lá no começo, isso vai dando mais clareza para a organização do tempo que ela vai precisar despender para esse projeto, das pessoas que ela vai precisar envolver, de como vai ser feito esse trabalho, porque daí no dia a dia eles precisam operacionalizar isso para que você consiga realmente executar o serviço aí de consultoria, né? Toda essa etapa inicial. Então, por isso é importante todas as etapas aqui do projeto que serão, enfim, realizadas, né? Ou que estão aí propostas nesse documento, de acordo com esse serviço inicialmente brifado, certo? Bom, um outro ponto aqui, então, é o valor da prestação de serviços, que é super importante também, né, gente? Então, ó, o valor da prestação de serviço. Tem empresas que às vezes me pedem vários serviços e me pede separadamente, né, que eu deixe isso separadamente, esses valores, e que também faço outro valor com um pacotão de tudo isso envolvido. Então, isso também faço no briefing, eu pergunto para a empresa como que ela quer essa proposta, né, quando é mais de um serviço. E aí, nesse documento aqui, você vai colocar essa forma, né? A forma que você combinou com a empresa, que ela queria que você apresentasse a proposta. Então, isso tudo vai depender daquilo que foi brifado anteriormente, combinado? E além disso, né, a forma de pagamento também. Por exemplo, observações, né? E as observações, o valor à vista, de repente, do pacotão aí tem tantos por cento de desconto. Isso tudo vai aqui, tá? Forma, ó, valor da prestação de serviços, ó, e formas de pagamento. Ok? Então, vai tudo dentro desse item aqui do valor de prestação de serviços. É um projeto grande, então ele vai ser pode ser dividido em tantas parcelas, só que aí não tem o valor do desconto, né? Quando é pago à vista. Então, tudo isso você vai colocando aqui. Quando que é o vencimento da primeira parcela? E mais um detalhe importante é colocar que a proposta é válida por 30 dias, por exemplo. Porque senão a empresa pode vir com uma proposta do ano passado para você executar esse ano, uma proposta que os valores já estão desatualizados, né? Uma outra coisa que você coloca aqui também como observações
vamos botar aqui, ó, observações, tá? Observações. Observações. Então, a validade da proposta. Além da validade da proposta, é importante que você coloque também o aceite. Como é que você vai receber o aceite dessa proposta? Pode ser WhatsApp, pode ser e-mail, pode ser só por telefone. De que forma você vai garantir? A sugestão, a recomendação aqui é que seja e-mail ou WhatsApp, né? Que tenha o registro, que você consiga ter o registro desse aceite, tá? Então, aqui, como a gente falou, é a validade da proposta, mas também o aceite, né? A forma de aceite dessa proposta. Como que você vai entender que a empresa realmente deu o ok para você e aí você começa a seguir com os próximos passos. E aí, um outro detalhe bem importante que ainda tem que estar contemplado aqui é o cronograma. Lembra, a agenda está nas suas mãos quando a gente fala de consultoria. Então, esse cronograma dessas etapas, você vai projetar aí, né, os tempos e nesse universo aí do tempo que você tem, que você entende que vai ser o seu projeto, como meses ou dias, e aí você vai ver qual é a melhor forma de fazer isso, né? Mas de acordo com aquilo que você realmente tem de disponibilidade. Então, você já propõe algo que caiba dentro da sua agenda, que converse com seus outros compromissos da agenda, tá? Mas precisa estar contemplado aqui uma proposta de cronograma. Esse cronograma é fixo, inflexível, rígido? Não, ele pode ser flexibilizado com certeza, mas você já deixa aí, né, uma proposta de cronograma também que caiba na sua agenda, né? Que se adeque aí às suas necessidades também, tá? Então, outro ponto aqui, vamos ver se você vai conseguir ver aqui, ó, vou colocar o cronograma, tá? Cronograma, então, é importante, certo? Mais uma etapa, mais um item da sua proposta que você precisa considerar ali quando a gente fala de proposta comercial para consultoria em psicologia organizacional, ok? E por fim, gente, você precisa colocar um mini currículo seu. Então, no final, coloca ou seu ou de alguma outra parceira sua que vai ajudar no trabalho, e aí tem que ser o seu e o dela, ou se a consultoria é sua, mas quem vai fazer esse serviço, né, executar essa consultoria é uma outra parceira, é alguém que trabalha com você, precisa estar ali um mini currículo. É mini mesmo, não é com todas, não é um currículo Lattes, né? É um currículo objetivo mini, com as principais informações que tenham mais relação com o serviço que vai ser executado, para que a empresa olhe e pense assim, poxa, realmente você é qualificada para, né, me atender nesse serviço aqui de consultoria. Então, mini currículo, ok? Vou botar aqui do ladinho, que eu não sei se você vai conseguir ver certinho. Mini currículo. É mini, né? Não é para fazer um currículo de 2 páginas aqui, não. É mini mesmo, meia página tá ótimo, tá bom? Só para a empresa realmente validar aí a sua experiência, a sua expertise também, isso acaba trazendo um pouco mais de confiança nesse processo, certo? Dessa forma, então, você terá contemplado todas essas etapas aqui e as informações, né, que são essenciais na proposta, tá? Se possível ou se necessário, apresente essa proposta pessoalmente. Eu sei que nem sempre isso é possível, porque às vezes realmente a gente não chega nem na pessoa que vai te contratar. Às vezes a gente está falando ali com o pessoal de compras. Mas isso é mais em empresas maiores. Em empresas menores a gente consegue ter um contato mais próximo com a pessoa que realmente vai te contratar. Agora, e se você conseguir, né, falar direto com essa pessoa que vai te contratar, isso é melhor ainda, pois o potencial cliente ele pode tirar as dúvidas contigo ali em tempo real, pode fazer perguntas, pode querer esmiuçar um pouco mais aquilo que já está escrito ali, entrar em detalhes que não necessariamente teriam que estar ali na proposta, mas que você tem as informações e pode ajudar a esclarecer se ficar qualquer dúvida. Então, é melhor quando você consegue fazer a apresentação da proposta, mas
Nem sempre isso é uma prática, tá? Que as empresas acabam querendo. A gente se coloca à disposição, né, para tirar qualquer dúvida, mas às vezes a empresa não entra em contato para tirar as dúvidas. Ela só aprova ou não aprova a proposta e depois sim vai, né? Ah, foi aprovada? Aí faz uma reunião de início aí do projeto, aí onde vocês vão validar às vezes aquela questão do cronograma e outros detalhes também, tá bom? Mas só para você entender que se tiver oportunidade é importante aí você apresentar essa proposta presencialmente, mesmo que seja de forma remota, né? Online, não tem problema, mas que você possa falar sobre ela. Mas se não puder, também tá tudo certo. Por isso é importante deixar todas essas informações aqui muito claras aí para a empresa. Uma proposta bem produzida e bem conduzida na apresentação, ela tem um potencial imenso para ser aprovada, tá, gente? Isso é bem importante a gente ter clareza. E lembre, a consultoria, ela aumenta a sua renda e ainda te permite ser dona da própria agenda. Então, agora chega de perder tempo, né? Já prepara o seu modelo de proposta, seguindo aqui essas informações, né? Esses itens importantes de ter, que eles estejam dentro da proposta, que sejam contemplados aí nessa proposta. E depois você só vai substituindo os serviços, sabe? Então você já fica com um modelinho aí pré-pronto e, claro, pode ir aprimorando, ajustando, colocando de uma forma que para você fique mais adequado, você entenda que cabe mais para aquela empresa, né? Você vai ajustando, mas as informações, né? O que você precisa conter, você já vai ter ali, tá certo? Então, deixe esse seu layout pronto, porque isso vai agilizar e muito o seu trabalho. Então, mãos à obra e sucesso nas suas propostas!